Fala, gente linda, beleza? Japa da redação aqui trazendo sempre conteúdo de muita qualidade para vocês. E olha que da hora isso que eu vou passar para vocês. Muita gente se questiona sobre a utilização de máscaras de redação. Será que funciona mesmo aquela estrutura pronta, pré-fabricada para o Enem? No caso, eu quero provar para vocês que sim, funciona a partir de 3 redações que conquistaram a nota máxima em anos diferentes, fazendo o recrutamento do mesmo modelo de introdução. Olha que loucura isso! Mas antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, fica aí o nosso grande pedido, né? Um favor que você pode fazer pra gente. Curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, porque dessa forma você mostra pro YouTube que nosso canal é relevante, que a gente tá produzindo conteúdo de qualidade. Você ajuda bastante a gente, certamente a gente também vai retribuir vocês com mais e mais conteúdo. Vai lembrar que nós temos muitas bocas para alimentar aqui na empresa e precisamos muito da sua ajuda. Além disso, você pode se inscrever no canal se você não é inscrito e lembra de ativar o sininho de notificações porque tem vídeo toda semana aqui, hein? Dito isso, vamos para o que interessa de verdade. Galera, uma das perguntas que eu mais recebo aqui na nossa plataforma, no nosso canal, é a respeito de máscaras de redação. O famoso esqueletão, né? O esquema pronto, o modelo pré-fabricado. Funciona mesmo no caso do Enem? E a resposta é... Tchan, 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 tchan. Sim, funcionam. É aquilo que eu mais recomendo como professor, dentro do ponto de vista didático, pedagógico, no processo de aprendizado? Não, não é o que eu recomendo, não é o que eu gosto de ensinar, mas a gente não pode tirar o mérito do fato de que, sim, utilizar estruturas prontas, máscaras, construções pré-fabricadas, com o objetivo de você se apropriar e adequar o tema de redação daquele ano para aquela estrutura, funciona, isso é fato. E aí cabe a questão seguinte: você quer tirar o seu 900 mais? Quer ser prático? Quer ser pragmático? Então você pode sim se valer de modelos prontos. Vá lembrar que esse tipo de recurso estratégico não vai funcionar para outras bancas, como é o caso da VUNESP, da FUVEST, da UEM, da Unicamp, até porque esses dois últimos modelos ou bancas trabalham com gêneros textuais. Então, esse tipo de estratégia você pode adotar, mas apenas no Enem. E para te provar isso, eu trouxe aqui 3 introduções que basicamente usufruíram da mesma estrutura, com, claro, algumas alterações para se adequar, com certeza, ao tema. De anos, inclusive, diferentes. Olha que da hora. Editor, sobe para mim, por favor, o primeiro modelo, lá de 2016. E essa primeira introdução de redação nota 1000 foi baseado neste tema que caiu então em 2016, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Um tema, inclusive, extremamente pertinente até para a atual conjuntura. Perceba que a estrutura dessa introdução foi dividida em 3 períodos, e esse é um padrão adotado pelos demais também que fizeram a mesma estrutura. No primeiro período nós temos a contextualização, que é aquele momento que eu insiro o meu repertório, que eu dou uma ideia do assunto que eu vou tratar dentro do meu texto para o leitor/corretor, beleza? Já no segundo período, em azul, nós temos a problematização, que é o instante que eu faço o que nesse caso? Eu insiro as palavras-chave do tema de redação. E por último, nós temos a tese ou a proposição, o nosso posicionamento, é o momento em que eu insiro justamente e dou uma ideia clara daquilo que eu vou desenvolver ainda durante os parágrafos argumentativos que se seguem, tudo bem? Então vamos fazer a leitura rapidinho, prestando bastante atenção, principalmente para o repertório. Vamos lá então, em vermelho. A Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Ele já se encarregou de inserir um repertório que é legitimado, que é pertinente e que é produtivo. Veja que ele fez uma adequação à liberdade de crença, que é uma das prerrogativas da Carta Maior mesmo, da nossa Constituição Federal, e é na sequência, para inserir o problema, ele já coloca uma partícula opositiva, né? Uma conjunção adversativa que é o entretanto. Entretanto, agora insere o problema. Os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Perceba então que ele fala mesmo, nesse segmento que é a problematização, da comanda que aborda a intolerância religiosa no Brasil. Desafio para superar essa intolerância. Na sequência, eu tenho em verde a minha tese, a minha proposição,
o meu posicionamento, a definição desse posicionamento, na verdade. Olha só o que ele coloca. Com efeito, um diálogo entre sociedade e Estado sobre os caminhos para combater a intolerância religiosa é medida que se impõe. Então ele se propõe a analisar, a estabelecer uma análise em relação à sociedade e em relação ao Estado a respeito desse problema. Olha só esse modelo sendo reproduzido alguns anos depois. Veja que aconteceu o seguinte, provavelmente, né? As pessoas começaram a pesquisar bastante essas notas 1000, treinaram em cima disso, pegaram o que funcionaram nessa redação de 2016 e reproduziram no outro ano. Nesse caso, eu tenho um tema de redação de 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Perceba que a divisão dessa introdução segue o mesmo tipo de parametrização da anterior. São 3 períodos: contextualização, problematização e tese, posicionamento ou proposição. Vamos ler comigo. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. O que mudou aí? Ao lazer, o finalzinho. Por quê? Porque nesse caso, eu tenho que fazer a inserção do eixo temático que é relativo ao tema democratização do acesso ao cinema no Brasil. No entanto, ó, a partícula opositiva aí, né? Essa partícula ou conjunção adversativa pode ser alterada para não ficar tão igualzinho assim, né? No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional, haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor, ou seja, falta esse acesso ao cinema. Dessa forma, veja que nós temos, para finalizar a nossa tese, né? Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. Perceba que é muito parecido o padrãozinho e, com certeza, o comecinho ali, que é a minha contextualização a partir do repertório, é praticamente idêntica, beleza? E antes de entrar no mérito da terceira introdução nota máxima, quero fazer um convite para todos vocês. Por acaso você já conhece a nossa plataforma? Corrija-me. Caso não, basta você clicar no link que está na descrição desse vídeo. Vai lembrar que hoje nós somos a melhor plataforma de correção de redação do Brasil. Isso não sou eu que falo, são os nossos resultados práticos assertivos e que com certeza mostram como a gente conseguiu fidelizar o nosso aluno e também trazer uma metodologia eficiente para você aprender cada vez mais redação. Então, você está esperando o quê? Vai lá, clica no link, acessa nossa plataforma e escolhe um plano que caiba no seu bolso, que certamente você vai gostar muito. Dito isso, vamos para a nossa terceira redação. Exemplo, a nossa introdução nota máxima, que foi baseado no tema de redação do Enem 2021. Invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Veja que a estrutura é a mesma de novo, né? Contextualização, problematização e tese. Vamos fazer leitura. A Constituição Federal de 88, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, assegura os direitos e o bem-estar da população. Assegura os direitos e o bem-estar. Veja que eu estou falando de um eixo temático específico relativo ao tema de redação. Entretanto, quando se observa a deficiência da visibilidade do registro civil como forma de garantir o acesso à cidadania no Brasil, verifica-se que esse preceito, aliás, é constatado na teoria e não desejavelmente na prática. Dessa forma, essa realidade se deve à inoperância estatal e à alienação social. Veja que, para finalizar, ele estabeleceu uma tese por síntese, em que ele vai antecipar o que ele pretende fazer em desenvolvimento 1 e em desenvolvimento 2. Vocês perceberam as semelhanças entre essas 3 introduções? Na verdade, a utilização de uma mesma máscara? Cara, se não ficou claro ainda, eu quero trazer um outro slide comparativo. Editor, sobe para mim na tela inteira agora. Cara, eu quero que vocês vejam principalmente o que? A parte em vermelho, que é o que é interessante, porque essa parte em vermelho assegura que você já insira um repertório que é legitimado, que é pertinente, que é produtivo, ou seja, já atende a demanda do Enem por um único repertório que é extremamente importante para você conquistar a nota máxima. Perceba que as 3 construções iniciais do primeiro período são praticamente iguais, né? E a forma como ele insere na sequência o problema também é porque ele é introduzido a partir de uma partícula, de uma conjunção que é adversativa. Entretanto, em 2016, em 2019, no entanto, e em 2021, de novo, entretanto. E aí ele insere na sequência de imediato o problema e, por último, ele insere também a tese, posicionamento. Veja que é praticamente a mesma coisa. Então, eles se valeram provavelmente de estudos que foram feitos em anos anteriores e foram assim reproduzindo e deu certo.
Agora, você imagina uma coisa, quantas pessoas se falem desse mesmo recurso e que não tiram a nota 1000, chegam a ser uns 980, aos 960, aos 920, eles conquistam 900 mais usando modelos prontos. Gente linda, eu queria mostrar para vocês que na prática e comprovar que funciona. Mas para provar, claro, eu queria trazer provas, né? Provas essas baseadas nos textos nota máxima. Então, mais uma vez, creio eu que o pessoal explore bastante, mas muito esses modelos prontos ou essas estruturas que foram adotadas em anos anteriores pelas notas máximas. É que a gente não tem contato mesmo, porque o que mais é divulgado, ou o que só se divulga na mídia, são as notas máximas e não as que chegam quase à nota máxima. Resultado, conclusão nossa, aliás, você pode ter certeza que se utilizar máscaras no Enem, você consegue sim tirar uma nota muito boa, chegar ao 900 mais. Vale lembrar para você tomar cuidado, não é usar de qualquer jeito. Para você usar com eficiência, mesmo a consolidação dessas máscaras, você precisa treinar. Então não tem como, né? Tem que treinar bastante, realmente, de maneira exaustiva esses modelos para fazer com que eles se encaixem no tema. E essa versatilidade de ver se encaixa no tema, a gente só consegue adquirir com o tempo, com muito treinamento, com muito estudo. Então, convido vocês, obviamente, para conhecer também um pouquinho mais do nosso Instagram, nosso Facebook, assim como tantas outras redes sociais que nós temos disponíveis, para que você possa ter contato com mais conteúdo ainda, que a gente divulga conteúdo de qualidade praticamente diariamente aqui, beleza? Valeu, gente linda, muito obrigado por acompanhar essa aula até o final, espero que tenha sido esclarecedor, bons estudos e até a próxima aula!